Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Eu sou Filemon Casafus, coordenador e moderador do podcast. E hoje falaremos sobre reposição de testosterona em 2026. Evidências, controvérsias e novas fronteiras. A terapia de reposição hormonal é um dos temas mais polêmicos e talvez o mais recorrente do Urotalks. Desde 2020, ano do episódio inaugural do podcast, o assunto já foi abordado em pelo menos 8 oportunidades. E no episódio de hoje, vamos contextualizar e atualizar a reposição de testosterona, tendo como base as evidências de 2026. E para essa conversa, teremos a honra de contar com 3 grandes especialistas em andrologia. O primeiro é o Dr. Fernando Nestor Fácio, que tem graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e pós-doutorado pela Johns Hopkins de Baltimore. Foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual na gestão 2021 e 2025 e atualmente integra a diretoria da SBU São Paulo. Fernando, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao Urotalks. Obrigado, Filemon. É uma satisfação e um prazer poder estar aqui discutindo um assunto tão vibrante, tão importante, com colegas tão importantes como o Léo Seligra e o Marcelo Cabrini. Legal. E o segundo convidado é o Dr. Leonardo Seligra Lopes, que tem graduação, residência médica e doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC. E o Léo é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e é o atual segundo tesoureiro da SBU São Paulo. Além disso, e isso merece destaque, o Léo foi o idealizador e o primeiro moderador do Urotalks. Léo, é uma alegria recebê-lo novamente nessa casa, pelo qual você tanto trabalhou. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Filemon. É um prazer ver esse projeto ter continuado e ter ficado tão robusto como é hoje, né? Uma fonte de educação continuada, não só para o urologista, mas para acadêmicos, para residentes em formação e sempre com temas muito importantes e relevantes, como a gente vai discutir hoje, e também ter visto que ele já passou por diversos moderadores que só fizeram crescer esse programa. Então, depois de mim, ainda veio o Cabrini, depois de ainda veio o Fabrício, e agora você conduzido brilhantemente, com ideias novas, com propostas novas. Então, você está de parabéns e é um prazer estar aqui com você nesse programa. E o terceiro convidado é o Dr. Marcelo Rodrigues Cabrini, que também já atuou como moderador do Urotalks. Ele fez graduação em residência médica na Unifesp, fellowship em medicina sexual na Johns Hopkins, também de Baltimore, né? E atualmente integra a diretoria da SBU São Paulo. Marcelo, é um prazer enorme contar com a sua presença no Urotalks e seja muito bem-vindo. Filemon, obrigado. Acho que tem poucos convites que sejam mais irrecusáveis para mim do que participar do Urotalks. Eu tenho um carinho especial por isso. Já tive o prazer de estar no seu lugar e o prazer de participar em outros. É um grande prazer sempre estar junto com amigos, você, o Léo e o Fernando. A gente é um time muito unido sempre, né? Então é sempre um prazer a gente poder debater. E eu quero destacar isso que o Léo falou. Acho que um desafio para você e para todo novo moderador é renovar os assuntos, né? E eu acho que os seus temas estão sendo muito interessantes. A gente nunca pode deixar isso saturar, porque o sucesso desse podcast está nessa renovação contínua para manter o interesse crescente do podcast. Então, parabéns. Um ótimo percurso para você e um prazer estar aqui com todos. Muito bem. É uma honra enorme ter a participação de vocês. E a primeira pergunta eu vou fazer para os 3, assim como provavelmente todas as perguntas, eu gostaria que os 3 respondessem. Eventualmente eu posso mudar a ordem, mas essa primeira pergunta eu vou começar pelo Fernando e na sequência eu gostaria que o Léo e o Marcelo também respondessem. Na abertura eu destaquei que a reposição de testosterona é um tema recorrente aqui no Urotalks. E o primeiro episódio que abordou esse assunto foi em 2020 e trouxe os highlights do Congresso Paulista de Urologia daquele ano. Eu acho que o Léo vai lembrar. Aí eu queria começar então com o Fernando e depois, na sequência, vocês. Fernando primeiro, depois o Leonardo e, por último, o Marcelo. Eu vou tentar sempre manter essa sequência. Então, Fernando,
Se compararmos com 2020, o que mudou de forma concreta na prática clínica da reposição de testosterona? Bom, eu acho que o tema testosterona, eu acho que ele está ganhando cada vez mais um profissionalismo em se tratar de forma clínica. Por quê? Porque a gente foi aprendendo, e eu queria só lembrar que a gente aprendeu muito com as mulheres há 15 anos atrás, porque as mulheres morriam menos do que os homens, ou melhor, os homens morriam 6 anos antes do que as mulheres. E foi se verificar, as mulheres tinham um cuidado muito maior, as mulheres cuidavam, inclusive repunham seu hormônio feminino. E a gente foi aprendendo que entre as causas que mais matavam eram as doenças cardiovasculares e homens que se tornavam obesos, tinham hábitos extremamente ruins, como tabagismo, etilismo, sedentarismo. E isto a gente foi aprendendo. E hoje nós temos uma capacidade muito maior de entender a fisiopatologia, de entender as melhores formas de tratar e, mais do que isso, temos um arsenal terapêutico que é muito interessante. E hoje a gente trata muito todo o contexto do paciente. A gente não vai apenas prescrever testosterona para aqueles que se encaixam. No entanto, a gente vê todo um contexto clínico e comorbidades para poder fazer. Eu acho que nisto a gente ganhou um background muito grande e por isso que hoje a terapia de reposição com testosterona ela deve ser feita por pessoas que têm conhecimento e principalmente acompanhamento desses pacientes. Eu acho que ficou mais claro, Filemon, como o Fácil trouxe para a gente a informação de quem é aquele paciente que está precisando de reposição de testosterona, né? Essa evidência do quanto estar no estado hipogonádico é ruim, quer seja para as questões cardiovasculares, quer seja em associação com as comorbidades como obesidade, isso ficou cada vez mais claro para a gente. E o urologista tem assumido esse papel de médico do homem como um todo e visto mais amplitude do que só olhar para um exame de testosterona. E eu acho que para acrescentar o que mudou, talvez, de 2020 para cá, foram as quedas dos tabus, provavelmente, né? Dois grandes tabus, que é o cenário do paciente tratado de câncer de próstata. Esse é um cenário hoje onde a gente já está mais confortável, onde a gente já vê um paciente com melhor confiança em dados, onde ele, num tempo já tratado de câncer de próstata, pode receber com mais segurança a reposição. Talvez a gente vai discutir isso mais para frente no podcast. E também no cenário da confiança do médico prescrever testosterona para o paciente com doença cardiovascular, que era o outro grande tabu da época, e que veio aí o grande trial, que foi o Traverse, que trouxe mais informações para a gente. Então, acho que se eu pudesse resumir o que mudou de 2020 para cá, talvez seja isso. E a gente está agora também avançando em outros contextos aí que a gente pode discutir mais para frente. Eu assino embaixo de tudo que foi dito, tudo que o Fácio falou em relação a essa transformação da ideia do cuidado geral do homem, né, nas mãos do urologista, e assino embaixo também em relação a essas mudanças em relação à segurança que o Léo falou. Eu acho que a gente brigou contra conceitos muito, hoje a gente pode dizer, ultrapassados, mas que perduraram por décadas em relação ao medo do uso da testosterona. Eu acho que hoje a gente vive um momento, talvez, onde a gente tenha a maior segurança possível quando a gente vai falar de evidência em relação ao uso da testosterona da forma correta como reposição. E talvez a gente vá começar aí, olhando para frente, olhando para as próximas décadas, agora num movimento de contenção de uso até, que pode acontecer referente aos abusadores, que a gente sabe que isso não é novo, isso não é uma prática que surgiu agora,
mas a gente, talvez com a crescente evidência da segurança da testosterona, essa informação que, para nós que levamos essa informação a sério, a gente usa isso de uma forma benéfica para tratar os homens que antes a gente tinha medo de tratar, a gente sabe que essas informações muitas vezes são usadas, entre aspas, de forma maléfica, para se usar de forma indiscriminada a testosterona com um selo de que ela faz bem. E eu acho que a gente sempre tem que pensar nesses dois lados e talvez a partir de agora a gente tenha que começar a olhar também esse lado do abuso com mais cuidado para não deixar que as evidências que trouxeram a segurança não sejam usadas de uma forma a comprovar, a carimbar o abuso. Legal, então eu já vou fazer um gancho aí com o que o Marcelo falou. E antes da gente entrar nas controvérsias, eu queria que vocês falassem quais são, hoje, em 2026, os critérios mínimos ou quais são os critérios mínimos e indispensáveis para que a gente possa indicar com segurança uma terapia de reposição de testosterona. Aí começa primeiro com o Fernando e a gente segue a ordem. Legal. Bom, eu acho que no podcast nós temos pessoas com alta capacidade que hoje lidam com isso, e a urologia tem esse equilíbrio, né? Nós temos médicos muito bem formados, então muitos militam com isso, mas nós temos uma juventude que está entrando na urologia e a gente precisa lembrar muito bem, quando a gente tem um paciente que é candidato a fazer uso de testosterona, nós temos que levar em consideração que ele deva ter sinais clínicos e ele deve ter níveis baixos de testosterona. Então, a gente insiste em falar isto porque é o basal, é o alicerce de tudo que a gente está conversando. Então, a gente precisa ter o paciente com sintomas ricos, principalmente, a gente sabe, e a urologia presta muito atenção nisso, os sintomas sexuais. Queda de libido, a baixa de energia, o paciente que ganhou peso. Este paciente que a gente começou a falar aqui no primeiro bloco do programa, é o que a gente vê do paciente quando chega no nosso consultório, é uma grande impressão clínica, e se nós alinharmos isso aos níveis de testosterona, que você pode fazer dosagens das 7 às 10 da manhã, e repetir uma nova dosagem em até 4 semanas, sem dúvida nenhuma, você tem um diagnóstico mais apurado e com acurácia, mais evidência para poder ter as formas de poder oferecer ao paciente as formas de que ele possa repor a testosterona. Marco moral aqui desse podcast, né? Porque depois as pessoas vão escutar isso mais para frente. Nós estamos em março de 2026 e neste momento acabou de ser publicada a recomendação de 3 sociedades médicas do Brasil a respeito do tratamento do homem hipogonádico, né? Então foi publicado na nossa revista, no International Brazilian Journal of Urology, uma recomendação baseado na melhor evidência possível até hoje, em que eu tive a oportunidade de participar, o Fernando teve a oportunidade de participar representando a SBU, e é um compilado onde a gente juntou Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Urologia e ABENS, justamente para as melhores práticas que a gente pode ter em relação a isso. E eu acho que a mensagem, até porque tem aluno, porque tem residente, eventualmente até algum leigo que escute a gente, a mensagem é: olhe primeiro para o sintoma. Se você não estiver olhando primeiro para o sintoma, você provavelmente está perto de conduzir uma má prática médica. O segundo momento, quando você for olhar para o exame, olhe para pelo menos 2, eventualmente 3 exames feitos adequadamente, como o Fernando reforçou bem, e definitivamente com exames baixos. Aquele exame borderline, aquele exame onde você está na dúvida, continue na dúvida e continue investigando outros problemas, continue investigando outras causas, continue insistindo em tratar possíveis outras causas secundárias de deficiência de testosterona antes de pensar em usar reposição de testosterona. Eu acho que isso a gente deixou bem claro lá nesse documento, níveis realmente baixos associados a sintomas. Se você estiver olhando primeiro para o exame e estiver tratando só o exame, você está fazendo uma prática.
Se você estiver tratando um paciente com sintomas sem olhar para o exame de nenhum momento, você está fazendo uma prática e você tem que, antes de pensar em usar testosterona, tratar esse paciente de outro jeito, se o exame dele não for acertadamente um nível muito baixo de testosterona. Bom, mais uma vez, assino embaixo em tudo e eu complementaria aqui que eu acho que, assim, fazendo um gancho ainda na pergunta anterior, Filemon, se a gente for pensar sobre as mudanças de 2022, quando a gente fez o primeiro podcast, 20, né, 2020 para cá, possivelmente o critério diagnóstico tenha sido o que menos mudou. Então, se a gente for pensar de lá para cá, o critério continua sendo, primeiro, a questão clínica, como o Léo ressaltou, e isso está bem específico em todos os guidelines, a gente não deve fazer exame, a testosterona ainda não faz parte de exame de triagem. A gente não tria ninguém com testosterona. Então, o primeiro impacto, a primeira coisa que chama a nossa atenção é a questão clínica. E a partir da questão clínica, do sintoma ou do sinal, a gente vai em busca da dosagem. Então, isso não mudou muito. E a técnica também não mudou. Então, a gente tem ainda a espectrometria como principal forma de dosar a testosterona, mas a gente é pouco usada no Brasil ainda, então essa questão não mudou. Os níveis também, se a gente for ver nível, é uma discussão que continua, cada guideline tem o seu, mas eu acho que um conceito que vem ganhando muita força e que hoje talvez seja algo que a gente tenha que colocar na cabeça mesmo de todo mundo, é esse conceito que o Léo falou e que esse novo consenso que o Léo citou e que o Fácio e ele participaram, eu acho que ele é muito contemporâneo nessa questão, que é a questão do hipogonadismo funcional. Então, embora o diagnóstico seja o mesmo, nós estamos falando de uma fisiopatologia que ela não é tão discutida nos guidelines como o guideline da AUA, por exemplo. E eu acho que esse foco que o Léo destacou ele é muito importante, porque senão a gente fica muito simplista em tratar níveis. Então, a gente detectou um nível baixo, vamos aumentar a testosterona. E a testosterona faz parte, na verdade, de um grande contexto e muitas vezes a abordagem dos fatores associados na MOSH, né, que é aquela síndrome do homem que ganha peso, ela muitas vezes ela deve ser a primeira conduta frente a um homem hipogonádico do que simplesmente dar testosterona. Então, esse é um conceito, eu acho que é muito atual e faz parte do diagnóstico, e acho que é importante a gente entender esse conceito que muda a forma como a gente vê o paciente. Marcelo, eu queria continuar com você, antes de passar para a próxima pergunta para o Fernando. Queria que você respondesse, você falou realmente que a gente tem várias diretrizes, né? Vocês já comentaram que a presença de quadro clínico do hipogonadismo é fundamental para a gente iniciar ou prescrever o tratamento, mas em termos práticos, o que a gente pode falar aí para os nossos ouvintes, em termos práticos, para a gente dar um número para eles? Qual é o valor de testosterona sérica que a gente tem que considerar, ou quais são os valores que são utilizados para que o homem possa ser considerado como hipogonádico? Bom, sendo o mais prático possível, dentro do possível mesmo, porque é uma pergunta muito difícil, lembrar que a testosterona total é o que vale para esse diagnóstico inicial, tá? Embora a gente sempre olhe o eixo, até para entender a fisiopatologia, a testosterona total é o grande exame. Reforçar aquilo que o Fácio falou, que ela deve ser feita em 2 amostragens, com uma diferença aí de umas 4 semanas entre uma medida e outra, sempre colhida de manhã, evitar coleta em eventos agudos, doenças agudas ou doenças crônicas agudizadas, isso é um ponto importante, para evitar falso positivo. Mas eu diria para você que a gente tem a AUA como considerando um marco de 300, então ela tem o nível de 300 como a linha de corte. A EAU e esse próprio consenso que saiu agora, eles já usam uma faixa, então que vai de 264, se o Léo pode me corrigir ou faço,
até 350, se não me engano, que é chamada de uma zona cinzenta. Abaixo de 264 a gente considera hipogonádico, acima de 350 a gente considera normal, e dentro dessa faixa cinzenta, aí a gente poderia fazer mão lançar mão do SHBG ou da testosterona livre para ajudar a comprovar o diagnóstico. Então, eu sei que é complexa a resposta, mas é que realmente não é um conceito. Posso falar, Filemon? Eu acho que a gente também tem que levar em consideração, e é uma discussão que eu tenho, por exemplo, com o Dr. Sidney Glina várias vezes, né? O fato da gente não fazer no Brasil o teste por espectrometria de massa faz com que a gente confunda muitas vezes esses valores 260, 300, 350, e aí às vezes o urologista quer seguir aquele padrão do laboratório e quer falar que o padrão do laboratório é que importa. A única coisa que eu reforço é que o padrão do laboratório é para seguir um padrão de uma faixa onde as pessoas detectam testosterona normal. E por isso que não dá para a gente seguir só o padrão do laboratório, falar, vou esperar ele ficar com 180 de testosterona, tá? A questão é que volta para os sintomas. Então, se o paciente está sintomático, a gente trazer essa ideia de um nível de normalidade junto com sintomas é mais importante do que a gente pensar no valor mínimo de referência. Então, por isso que, inclusive, nesse nossa recomendação, a gente traz esse valor de 264, até para a gente também pensar em não causar dano a um paciente. A gente não quer que 350 seja o plano, porque pode ser que a gente esteja causando dano, de novo discutindo a ideia do MOSH e do hipogonadismo funcional. E, de novo, reforçar, para a testosterona livre, no Brasil, a gente tem que usar o cálculo e não a dosagem. Então, é por isso que a importância do SHBG e da albumina para poder fazer o cálculo. Então, acho que número, se a gente for pensar em número, abaixo de 270 com sintomas é um número legal, acima de 350 vai pesquisar outra coisa, vai ver outra coisa, vai tratar outra coisa, não é para repor testosterona para esse paciente. Fernando, você tem alguma coisa a acrescentar ao que eles falaram? Não, eu acho que os dois fizeram uma exposição brilhante de que este número, ele é muitas vezes confuso para quem nos está escutando, para quem está aprendendo a lidar com ética dentro da terapia de reposição com testosterona, mas o mais importante de tudo é aquele médico que consegue fazer uma avaliação e na vida como ela é. O 300, nem para a Sociedade de Endocrinologia, nem para a Sociedade Europeia, o que a AUA preconiza me parece ser um bom nível para balizar o paciente a pensar como ele vai lidar com a reposição. Isso é mais ou menos uma forma prática, mas a explicação tanto do Léo como do Marcelo foi brilhante quanto a essa grande dificuldade que a gente vive aqui no Brasil. Eu vou trazer um caso clínico de um paciente que eu acompanho no consultório, talvez isso possa ilustrar um pouco o que a gente está discutindo. Durante a preparação para essa discussão de hoje, eu li algumas meta-análises e eu confesso a vocês que eu não sou andrologista, mas a gente, no dia a dia, a gente atende muito no consultório de urologia geral os pacientes que têm alteração de testosterona, que vão nos procurar com queixa de alteração da função sexual e até já com alteração de testosterona. Então, essas meta-análises que eu li mostram que a reposição de testosterona pode melhorar o controle glicêmico, reduzir a gordura visceral e até mesmo potencializar intervenções no estilo de vida, né? Agora, a minha dúvida eu não sei se realmente, não sei se o uso sedentário ele seria mais ativo só pelo fato de tomar testosterona, e eu tenho um certo receio em prescrever a testosterona para homens que são obesos e que têm hipogonadismo já de cara. Geralmente eu peço para emagrecer, mudar o estilo de vida, antes de considerar o uso da testosterona. Mas eu queria saber de vocês, como que vocês abordariam um paciente que eu atendi essa semana? Ele tem 59 anos de idade, já acompanha comigo há algum tempo, e na consulta ele relatou pela segunda vez consecutiva, já tinha relatado para mim isso na consulta anterior, e dessa vez falou novamente de fadiga,
libido hipoativa, um pouco de disfunção erétil, que responde bem à tadalafila, mas ele se queixa de disfunção erétil. Ele não tem sintomas miccionais, ele é diabético, hipertenso e dislipêmico. No toque retal, ele tinha uma próstata de 40 gramas, mais ou menos, benigna a próstata dele. Ele tem 1,72 m de altura, pesa 105 quilos e o IMC dele é de 35, ou seja, obesidade grau 2. O PSA dele de 1,09, a testosterona na primeira consulta, há 6 semanas atrás, era de 307 nanogramas por decilitro, e agora ele trouxe uma testosterona de 3 dias atrás de 255 nanogramas por decilitro. Vou começar com o Marcelo, depois o Léo, e depois eu queria também que o Fernando falasse desse caso. Como vocês abordariam esse caso no consultório? Bom, eu acho primeiro que esse caso ele é quase que um caso índex do homem de 50 a mais, né, ou 45 mais, que começa a ganhar peso e que fica sedentário na loucura do trabalho e que para de fazer atividade física, e às vezes a piora da vida sexual acompanhando. Então, assim, na teoria, esse é um paciente que tem uma diminuição de testosterona. Eu não me recordo do LH, Filemon. O LH. Eu não solicitei. Tá. Eu vou pedir a ajuda de vocês para continuar com esse caso. Tá, então eu vou falar, para ser mais objetivo, eu vou resumir. Eu acho que esse paciente ele pode ser o típico paciente com MOSH, que a gente falou, que é a síndrome do hipogonadismo do paciente obeso. Então, é o paciente que tem uma síndrome metabólica e que possivelmente ele deve ter, mas a comprovação disso viria muitas vezes com a dosagem do LH. Então, eu pediria uma complementação do eixo para entender essa fisiopatologia, mas eu acho que comprovando isso, ele tendo um LH normal, não exageradamente alto, o que falaria a favor de uma origem testicular, né, e que eu acho que não seria o caso, eu acho que é um paciente que ele não vai ter uma receita de bolo. Obviamente que a melhora do estilo de vida e a perda de peso seria a medida inicial, mas muitas vezes esses homens, quando eles têm um hipogonadismo muito acentuado, eles têm dificuldade de sair do sedentarismo. Então, eu não vejo com maus olhos que ele faça um teste terapêutico com testosterona, mas eu acho que isso precisa ser muito bem discutido com ele, porque esse homem não pode tomar testosterona e continuar no sofá. Porque se isso acontecer, certamente a gente não vai estar tratando ele. Então, eu acho que a gente precisa entender o quão disposto ele está. Hoje em dia a gente sabe que tem medicações que podem ajudar na perda de peso, ele pode fazer uma consulta integrada com o endocrinologista. Então, assim, a gente tem hoje mecanismos que ajudam nessa perda de peso, explicar que a perda de peso pode aumentar a testosterona dele. Se ele estiver disposto a tentar antes de tentar a testosterona, eu acho que é viável. Então, eu acho que não tem uma resposta certa, mas eu acho que ele precisa entender que o caminho não é só repor. A gente não tem uma resposta certa de tratamento, mas a gente tem uma resposta certa de entendimento do que está acontecendo com esse paciente. E eu vou citar um outro brasileiro ilustre que tem publicado algumas coisas sobre testosterona, que é o José de Bessa, que ele é de Feira de Santana, conhecido de muitos de nós. E ele publicou recentemente um artigo com mais de 1.000 indivíduos, onde ele mostrou que a obesidade é pior do que o envelhecimento para o hipogonadismo. Tá? Então, aquele conceito que o urologista tem enraizado de que o envelhecimento deixa o homem hipogonádico, estar obeso é muito pior, né? E aí a frase é: a gente engorda mais do que a gente envelhece. E esse paciente aí, nesse contexto típico que o Cabrini falou, obrigatoriamente você precisa melhorar o diagnóstico desse paciente. Então, LH é obrigatório para esse paciente, para saber se é um hipogonadismo hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico. Ele tem sintomas de alteração de desejo sexual. Prolactina é obrigatório para esse paciente para saber se ele não tem uma alteração de hipófise. Esse paciente é obeso, ele deve estar aromatizando mais. Você precisa de um estradiol para fazer essa relação testosterona e estradiol, entender qual é a aromatização desse paciente. Esse paciente pode ter outras comorbidades que a gente não está investigando e que ele pode estar piorado. Esse diabetes dele está descompensado.
ele tem apneia do sono, que é uma outra causa muito grave de hipogonadismo, e a gente esquece de perguntar, com pergunta simples: quantas horas ele dorme, ele acorda descansado e se ele tem sonolência durante o dia. Rastreamento para mandar fazer uma polissonografia básica, nem precisa ser uma complexa. Então, esse paciente a gente sabe a provável causa do problema dele, a gente precisa chegar na conclusão se a gente vai tratar ele com testosterona ou não, e essas informações que eu falei são importantes, porque a gente vai ter que recomendar ele perder peso, quer seja eventualmente até com as novas medicações aí, os agonistas de GLP-1, com cirurgia bariátrica, com qualquer outra a intervenção, vai melhorar a higiene do sono, e aí depois a gente vai descobrir como a gente vai tratar esse paciente, mas é como eu levaria a condução desse paciente nesse caso, e reforçando também, apesar de ser 59 anos, você também não trouxe a informação se esse cara quer ter prole ou não. Ele quer ter mais filho? Ele não quer ter mais filho? Qual que é o próximo passo em relação a isso para ele, né? Ô, Filemão, você vê que você escolheu o tema perfeito para essa aula. Isso aqui no 2020 não foi falado. Tudo isso que agora o Léo e o Cabrini falaram tem um ponto, são vários pontos importantes e novos a respeito disto. E veja você que existe um trabalho, embora seja de 2021, se eu não me engano, de um outro pesquisador, que é o Dr. Giovanni Corona. Ele lida muito com esses pacientes, igual a você está dizendo, e ele mostra no trabalho que a perda de 10 a 20% do peso deste paciente é o suficiente para que você recupere os níveis normais de testosterona. Tanto que a informação deste trabalho, que eu acho que valida tudo o que eles falaram, é que nem sempre TRT, para o tratamento de um hipogonadismo funcional, seja ter a reposição com testosterona, e sim a mudança de hábito num primeiro tempo. Tudo que foi dito aqui da necessidade que esse paciente precisa de exames é fundamental para que você realmente escolha qual a melhor forma de poder auxiliá-lo. E, mais uma vez eu digo, hoje a gente tem uma gama de outras formas de ajudá-lo a fazer mudança de estilo de vida. E a gente sabe muito bem que a mudança de estilo de vida, o mecanismo de tração e tensão faz com que você, ao perder gordura, que é quebrar a gordura em pedaços de colesterol, vamos lembrar que o colesterol faz parte da molécula de testosterona. Então, é algo que nós temos que entender e as pessoas precisam transmitir isso ao paciente. Legal. Então, na próxima pergunta, você falou de perfil lipídico agora, embora você tenha falado da base molecular da testosterona, eu vou fazer um gancho a partir daí em relação, talvez, ao perfil lipídico e a gente falar de risco cardiovascular. O Léo, já no primeiro comentário dele, ele já deixou claro a segurança da reposição de testosterona em termos de cardiovascular, né? Mas ainda para o urologista geral, a gente é preocupado em relação ao risco cardiovascular quando a gente faz a terapia hormonal. Na prática de vocês, eu sei que, como o Léo citou, é mais provável que a gente tenha mais benefício do que malefício da testosterona em relação ao coração, mas vocês ainda têm alguma situação, vocês mudam a prática de vocês na prescrição da testosterona, quando se fala de risco cardiovascular, algum cuidado que vocês tomam? Primeiro o Léo, e aí depois eu vou inverter a sequência, então começa com o Léo, depois o Marcelo e por último vai ficar o Fernando, tá bom? É claro que a gente está falando aqui do paciente de consultório, né? E o paciente de consultório, ele tem um perfil cardiovascular, no mínimo estável, se a gente puder considerar assim. A gente está falando daquele paciente coronariopata tratado, a gente está falando de um paciente de alto risco cardiovascular, a gente está falando de um paciente já com evento acontecido estável, uma insuficiência cardíaca leve. Esse paciente, a gente está super tranquilo e confortável em tratar. Já com diversas meta-análises, o Traverse trouxe essa informação, a gente tem mais benefício do que risco, ou no mínimo uma segurança em relação a tratar esse paciente.
O paciente onde a gente eventualmente tenha sintomas e sinais hipogonádicos ou utilização de testosterona para tratamento outros, que podem ser mais controversos, paciente sarcopênico, paciente em UTI grande queimado, paciente com outras condições comórbidas que possam interferir nesse cenário, talvez não está no dia a dia do urologista do consultório, né? E aí a gente nem recomenda que faça isso, né? A gente não fala para fazer uma dosagem de testosterona de paciente internado. A gente não fala para ficar vendo como é que está a testosterona do paciente que acabou de infartar ou que está com insuficiência coronariana grave ou insuficiência cardíaca grave. Então, o contexto é: o médico no consultório com o paciente estável, ele tem mais, provavelmente, mais benefício do que malefício. Talvez a gente tenha que mudar a nossa conduta no evento agudo. Então, muito recente, acabou de ter um AVC, acabou de ter um infarto, ele já vem tratando e de repente teve um evento. Será que vale a pena eu dar uma segurada e reavaliar esse paciente? Eu acho que talvez este seja o único momento onde talvez eu mudasse minha conduta. E não sei aí o que o Fernando acha. Ô Marcelo, antes de você, eu queria que você acrescentasse no seu comentário, vamos supor que eu faça uma terapia de reposição de testosterona num paciente e durante os exames de controle eu notei que ele piorou o perfil lipídico dele. Ele não tinha dislipidemia e, de repente, durante o tratamento, ele evolui com uma alteração de colesterol e suas frações. Qual é a conduta? Como que eu devo, se eu devo interromper o tratamento? É a única alteração que ele teve nos exames de controle, né? O restante, hematócrito dele está normal, e os outros exames também continuaram estáveis, mas mudou o perfil lipídico dele. Eu devo, suspender o tratamento? Eu não suspenderia, não. Eu acho que eu vou muito na linha do Léo. Acho que o cenário que a gente mais pode se deparar nos pacientes que a gente segue é bem isso que o Léo falou. É o paciente que vai ter um evento cardiovascular maior durante o tratamento, porque raramente um paciente que teve um evento vai procurar a gente tão agudamente assim para a gente fazer alguma coisa. E eu acho que nesse cenário eu seguraria também. Eu acho que talvez 6 meses entre um evento agudo e o início, ou reinício, tá? Do tratamento. Agora, uma mudança pura de perfil lipídico desses pacientes não me levaria, sinceramente. Muitas vezes os pacientes, quando estão fazendo uso da testo, eles acabam também mudando dieta, porque estão tentando ganhar massa magra, e às vezes isso por si só pode levar a uma alteração, mas assim, de uma maneira geral, o aumento não me levaria a suspender. Eu certamente vou discutir com o paciente se ele tem um clínico, se ele tem um cardiologista, eventualmente até entrar com uma medicação para baixar nível lipídico, mas esse evento por si não me motivaria a parar. Eu vou deixar o Fácil falar de hematócrito, porque tem a ver com essa questão cardiovascular, e vou voltar a falar do colesterol que você falou, Filemon. Uma coisa que a gente também tem que saber, uma vez que a gente é prescritor de testosterona, o que acontece com o organismo quando a gente prescreve? Num primeiro momento, o perfil lipídico vai aumentar. É fisiopatologia do uso da testosterona no primeiro mês, no segundo mês, eventualmente, a gente ainda vê um aumento de perfil lipídico pela própria questão molecular que acontece, onde a gente vai ter um eixo ali de aumento, principalmente de níveis de LDL. Então, vai acontecer isso. Se você está falando de um paciente que ao longo do tempo, 6 meses depois, um ano depois, ele piorou o perfil de lipídico, provavelmente é um paciente que ainda tem outros fatores de risco agregados, e aí a gente não pode deixar de acompanhar esse paciente, como o Cabrini falou, e ele ir atrás de um cardiologista, do endocrinologista. E se ele tem fator de risco familiar, por exemplo, por si só, ele já tem que estar em níveis de meta abaixo de 70, alguns agora já falam quase em níveis de 40 de LDL. E se o urologista que quer tratar clinicamente um paciente hipogonádico não tiver esse conhecimento, ele vai deixar de tratar adequadamente esse paciente por outros motivos e ele vai ficar continuando só repondo testosterona, entendeu? Desculpa, só para contextualizar também a minha resposta, Léo, eu acho que o cenário é esse segundo, né? Não é o aumento causado pelo uso agudo que ele acontece, ele acontece no início, mas é o aumento do paciente que gradativamente vai aumentando, mas que não levaria a gente a suspender, né? Desculpa.
Não, perfeito. Eu acho que a gente está entrando numa discussão extremamente rica para quem vai estar nos escutando. Esses pacientes têm uma outra coisa que a gente esqueceu de dizer aqui, que é o processo inflamatório. E isto tudo, quando você inicia a testosterona, há uma modificação geral em citoquinas e tudo mais. E tem uma outra coisa importante que eu só queria lembrar a todos que nos escutam, que o endotélio perfeito, normal, ele é antitrombolítico. No entanto, quando você tem comorbidades, ele é diabético, ele está obeso, ele vai começar a tomar testosterona, há uma mudança geral em toda a estrutura molecular deste paciente, ele pode ter alterações naturais no início, que são observadas e são corrigidas com certeza durante a continuidade. Outra coisa importante é o que o Léo chamou a atenção do hematócrito. O hematócrito também gera uma série de discussões e também é um dos pontos, se a gente for colocar dois pontos cruciais que dão ao urologista principal o controle desse paciente, é fazer toque retal e, de uma forma geral, o hematócrito gera problema em todos os pacientes. E é interessante notar que quando o hematócrito está acima de 48, chama a atenção. Mas só hematócrito até 54% é que você teria que ter alguma forma de modificar ou a forma que você está utilizando, e a gente sabe que as injetáveis de longação aumentam muito mais esse hematócrito, o gel tem muito menos um problema como este. No entanto, o paciente que está se beneficiando de uma terapia com testosterona, muitas vezes ele aceita fazer flebotomia para não deixar de fazer o uso da testosterona. Então, tudo isto é algo que é dinâmico e por isso que esses pacientes precisam de um urologista que dê atenção e, mais do que isso, que monitore o paciente o tempo todo, porque essas modificações ocorrem. Por isso, de discutir esse assunto de uma forma tão brilhante e tão detalhada. Bom, Marcelo, quando você vai prescrever testosterona, qual o intervalo de tempo que você prescreve entre a primeira e a segunda dose e depois as doses subsequentes? E em quanto tempo você pede exame de controle e quais exames? Filemon, acho que antes de responder isso, a gente vai ter que pensar em qual tipo de reposição. Tá? Perfeito. Então, a gente no Brasil tem disponível, pelo menos, assim, aprovados via Anvisa, a gente tem a testosterona injetável intramuscular e a testosterona transdérmica, tá bom? Então, considerando esses dois tipos, falando do gel, que é único, o gel ele tem um mecanismo mais fisiológico de reposição de todos, porque ele vai ser diário, então a aplicação dele diária e a dosagem, eu costumo pedir essa dosagem já nos primeiros entre 30 e 60 dias. E no primeiro ano eu costumo fazer um controle trimestral com dosagem de hematócrito, né, uma hemoglobina hematócrito, com a dosagem da própria testosterona, lembrando que é importante se orientar que o paciente use o gel no dia da dosagem, não adianta ele não usar o gel no dia da dosagem. E PSA, obviamente, né? Então esse é o monitoramento e também perfil lipídico, até destacando essa questão da mudança, lembrando que principalmente essa alteração que foi comentada, ela tem muito a ver também com níveis suprafisiológicos, tá? Então a gente tem que ficar mais atento sempre com níveis, reposições que possam levar a níveis mais suprafisiológicos, tá? A picos. E aí, falando da injetável, a gente tem as injetáveis de curta duração, que geralmente são aplicadas a cada 15 dias, que elas foram extremamente usadas no Brasil por uma questão de custo, principalmente. E aí eu não estou falando do uso abusivo, no qual ela ainda é muito utilizada, porque ela dá muito pico, mas digo no uso médico, no conceito de reposição, ela foi muito usada por muito tempo porque ela tinha um custo muito menor,
comparado à injetável de longa e a transdérmica, mas hoje isso acabou se nivelando, e então acaba que a gente tem usado mais a de longa duração. A de longa duração, por bula, a gente faz a primeira dose, 6 semanas depois da primeira dose, a gente faz uma dose de reforço ou impregnação, e aí a gente começa a cada 12 semanas a fazer. Então, normalmente eu faço a dosagem após a segunda dose da testosterona, que é feita 6 semanas, então eu dou mais um tempo e faço a dosagem, e a dosagem eu faço trimestral no primeiro ano, também para as injetáveis, com as mesmas medições, tá? Lembrando que as alterações que têm a ver com picos, que é aumento do hematócrito, aumento dos lípides, eles são mais evidentes nas que dão pico, que são as injetáveis, então a gente tem que sempre ter mais cuidado com essa. Ô, Léo, a gente tem ainda aproximadamente 15 minutos e eu tenho mais 2 rodadas ainda de perguntas para vocês, mas eu queria que você, para terminar essa rodada, que o Marcelo começou, o Fácio também pode complementar. A gente recebe no consultório muitas vezes paciente que vem com implante de testosterona. Vocês têm experiência com isso? Se isso funciona? Se no Brasil, qual é a recomendação? Se existe alguma diretriz em relação ao uso do implante de testosterona? Para responder essa pergunta, eu vou falar uma coisa que também está bem em evidência hoje, que a gente precisa reforçar. Eu tenho conflitos de interesse em relação ao tema, porque eu sou palestrante convidado de todas as empresas que produzem testosterona no Brasil. Quando eu digo todas, são todas mesmo. Da empresa de gel, da empresa de injetável de curta, da empresa de injetável de longa. De alguma maneira eu participo com eles dando pesquisa, ou dando palestra, ou alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, também, como eu já disse no começo, eu participei desse consenso que a gente publicou agora recentemente, com as melhores evidências que a gente tem em testosterona para atuação no Brasil. E o jeito que eu sigo é seguir o que a gente tem disponível e liberado pela Anvisa, tá? Infelizmente, a via de uso de subcutâneos, dos implantes subcutâneos do Brasil, não tem liberação. E essa via, ela existe, é uma via possível. Nos Estados Unidos, que é o único país que existe um implante disponível, liberado pelo FDA, que é o órgão governamental dos Estados Unidos, essa via existe e ela é também uma via bastante segura, digamos assim, comparada aos injetáveis de longa ação, tá? Quando a gente compara eles com os injetáveis de longa ação, eles são muito semelhantes, porque eles vão ter uma estabilização da molécula, eles vão dar um pico e vão ter uma permanência aí, a depender da dose, de 4 a 6 meses, e a gente consegue entender isso. Qual é o problema no Brasil? É manipulado, essa manipulação ela é pouco controlada, e a gente não tem certeza da dose, a gente não tem certeza da farmacodinâmica, da farmacocinética, que significa quanto é o pico, quanto é a duração, e aí fica muito daquela utilização da experiência da prática. E como não é algo liberado pela Anvisa, eu não tenho essa prática de utilizar os implantes. Eu recebo muito paciente que utilizou com efeitos adversos, com extrusão do implante, com pico, com hematócrito constantemente elevado, com alteração de humor, com desconforto em relação a granuloma, dependendo do tipo de implante que usou. Então, assim, de uma maneira geral, eu não recomendo para os meus pacientes, eu não acho que ainda a gente pode utilizar isso no Brasil, eu não tenho essa segurança, esse conforto. Quando a gente tiver estudos, e aqui também, de novo, eu reforço, eu já procurei essas empresas para a gente poder fazer estudo clínico, nenhuma delas tem interesse de patrocinar nenhum estudo relacionado à farmacocinética e farmacodinâmica. Então, eu ainda acho que no Brasil está muito mais ligado a marketing, a comércio, do que a gente beneficiar o paciente propriamente dito. Não. Ô, Fernando... Não tenho nada a acrescentar no que o Léo falou. Eu concordo em gênero e número e, principalmente, volto a dizer, recomendo, sem dúvida nenhuma, esse statement de recomendação feito pelas 3 sociedades, fala tudo que nós temos no Brasil de uma forma muito sucinta e correta de como deve ser usado
e todos os seus resultados, tá? Tá. Ô, Fernando, eu vou continuar com você então. E o Tá. uso do clomifeno? Qual seria o melhor perfil do paciente para a gente utilizar? Qual o melhor cenário para a gente utilizar? Os cuidados, como tem que ser prescrito o clomifeno, os exames de controle, possíveis efeitos colaterais, os cuidados que a gente tem que ter com o uso do clomifeno. Aliás, o que é o clomifeno, o citrato de clomifeno? Como funciona o citrato de clomifeno? Ótimo. Então, vamos lá. Hoje tá bem difundido e o Léo já lembrou logo no início da nossa fala aqui que a gente precisa ter o cuidado ao prescrever reposição de testosterona aos homens, seja qual for a idade, não esquecer de perguntar se ainda pensa em prole. E isto é fundamental e importante. O citrato de clomifeno é um CERMS e ele ajuda. E veja, eu queria chamar mais uma atenção que eu costumo fazer isto com os pacientes. É off-label que a gente utiliza, está em bula, que é para melhorar a ovulação das mulheres. Então eu já leio a bula para todos os pacientes que eu prescrevo. Até isso é para otimizar, para que o paciente entenda que ele está fazendo uso de uma medicação que vai estimular o testículo, a produção de testosterona e de uma forma parácrina, vai aumentar a produção de espermatozoide e de forma parácrina aumenta a produção de testosterona. Nós temos um trabalho muito elegante também de um colega brasileiro, o Dr. Carlos da Roz, que fez um trabalho utilizando 25 miligramas de citrato de clomifeno e ele verificou que houve uma melhora tanto na espermatogênese como na melhora da performance sexual e nível de testosterona nos pacientes mais jovens. Todos eles tinham um LH dentro da normalidade. No entanto, o paciente mais velho, ele não respondeu bem clinicamente, embora ele tenha aumentado de alguma forma os níveis de testosterona. Então, acho que o citrato de clomifeno, ele faz parte hoje do nosso arsenal, ele é importante e a gente tem que saber direitinho qual o paciente que vai se beneficiar. Normalmente, esse paciente começa a tomar, eu costumo passar por 4 meses para que ele faça a avaliação e eu, quando dá o terceiro mês, 90 dias, eu peço para ele dosar testosterona. Normalmente, a gente se surpreende em pacientes mais jovens com níveis extremamente altos de testosterona. Perfeito. Então, em relação ao receio oncológico, vocês no começo já falaram sobre a segurança, mas vocês sabem que os urologistas gerais, nós do consultório, urologistas gerais, ainda hesitamos e temos dúvidas para prescrever testosterona em pacientes com câncer de próstata que estão em vigilância ativa e também naqueles que já fizeram tratamento com objetivo de cura, com prostatectomia radical ou com radioterapia. Eu vou aproveitar, né, porque em razão do nosso tempo, eu já queria emendar uma outra pergunta também, e aí vocês respondem as duas perguntas. Então, a primeira pergunta é em relação aos pontos oncológicos, né, pacientes que foram operados com objetivo de cura e pacientes que estão em vigilância ativa, a prática de vocês sobre esses casos. E a segunda questão diz respeito à hiperplasia de próstata. É possível que a reposição de testosterona melhore os sintomas em pacientes que têm sintomas do trato urinário inferior, ao invés de piorar? Então, às vezes, o paciente vai no consultório com uma próstata aumentada de tamanho, hipogonádico, e a gente tem receio de prescrever com medo de agravar o problema dele. Isso pode acontecer, pode piorar o quadro ou pode até melhorar os sintomas miccionais ao invés de piorar. Qual é a prática de vocês? Como que vocês enxergam esses dois cenários? A questão oncológica e pacientes com hiperplasia de próstata. Então, primeiro o Léo responde, na sequência o Marcelo e por último o Fernando. Eu vou pedir licença aqui para fazer uma divulgação, e eu tenho certeza que o Fabrício vai ficar muito bravo comigo, assim como o Cabrini também. Eu vou citar o podcast concorrente, que é o podcast lá do ABC, né? O Urocast ABC, que a gente gravou um podcast sobre exatamente reposição de testosterona e câncer de próstata com o Geraldo Faria e com o Marcelo Volklavski,
que é o nosso podcast de maior audiência de todos e de maior relevância. Tamanho foi a nossa discussão em relação a esse tema. Então, como a gente não vai ter tempo de discutir tudo isso aqui, depois quem quiser vai lá e escuta esse que está bem legal. Mas eu vou tentar resumir um pouco o que eu acho sobre esse assunto. Falta realmente ainda estudo robusto sobre isso. E eu não sei em que momento a gente vai conseguir ter. No câncer de próstata especificamente, eu ainda acho que uma vez tratado e em qualquer cenário a gente está bastante confortável em utilizar a reposição de testosterona. A vigilância ativa, nós que temos um pouco mais de vivência e de mão em tratar os pacientes, a gente está confortável em utilizar, desde que a gente converse bem com o nosso paciente, mas eu acho que é super defensável não utilizar, uma vez que o paciente tem câncer de próstata ativo, né? E no caso do Lutz, aí eu vou trazer justamente a discussão que a gente está discutindo aqui até agora. O paciente hipogonático é um paciente em estado inflamatório. E a associação do Lutz com o estado inflamatório também já está bem evidente, está bem claro. O paciente obeso, dislipidêmico, diabético. Então, quando a gente trata esse paciente, melhora essa condição do paciente, é razoável entender que ele possa, de repente, melhorar, sim, esses sintomas de Lutz HPB. Entretanto, quando a gente fala que a próstata tem receptor e ela vai ser sensibilizada pelo aumento do nível de testosterona, a gente não está falando daquele paciente com Lutz moderado ou grave, daquele paciente com risco de obstrução, né, com risco de retenção, que é onde falta evidência. Se a gente pegar o braço de próstata do Traverse, que estudou tanto câncer de próstata quanto a questão do Lutz, a gente viu que não desenvolve câncer de próstata, a gente viu que não piora grau de câncer de próstata e a gente viu que não piora a Lutz. Então, em teoria, a gente também estaria seguro nesse cenário, inclusive pensando se esse paciente poderia pensar em tratamento conjunto ao mesmo tempo de que ele quiser tratar o Lutz, usar a reposição de testosterona. Eu acho que a gente está bastante confortável. Eu só reforço a mensagem: o estado hipogonádico é ruim. Então, o hipogonádico tem câncer de próstata mais agressivo. O hipogonádico responde pior à recuperação cirúrgica. Então, acho que o resumo que eu diria nesse contexto de próstata é: mantenha o paciente em nível eugonádico. De novo, não estamos levando o paciente que está abusando, não estamos falando do paciente em estado hipergonádico, por isso que o controle é importante. E a gente recebe, você recebe, Filemon, o Fernando, o Cabrini, aqueles pacientes que abusam de testosterona e falam: eu faço com acompanhamento médico, achando que isso é a super segurança, né? Mas que médico, com que olhar e com que segmento, né? Então, acho que esse talvez seja a nossa grande preocupação aqui, e vou deixar meus colegas falarem sobre nível de PSA, quando muda, quando acompanha, para a gente poder debater melhor isso. Eu começando do fim do Léo, aí eu acho que o Léo foi cirúrgico nisso, e a gente tem que lembrar que o estado hipogonádico, ele hipoestimula a próstata. Então, isso é um fato. Então, ainda que a gente leve a ferro e fogo a teoria de saturação do Morgenthaler e acredite nela como a causa da segurança que nós temos, ainda e lembrando que acima de um certo valor, os receptores de testosterona da próstata eles se saturam. Se você pensar num homem bastante hipogonádico, ele está hipoestimulando a próstata. Então, é natural que, ao se começar a reposição, a gente possa ter um aumento sutil, mas um aumento do volume prostático, assim como do PSA. Então, isso deve ser alertado ao paciente, e o médico que vai repor tem que saber disso para ele não se desesperar também, se assustar e assustar o paciente e parar com a reposição, porque o PSA certamente vai subir um pouco se esse homem está hipogonádico até se estabilizar. E ele não subiu porque o testosterona está causando câncer, e sim porque o homem eugonádico está estimulando a sua próstata de uma maneira normal. E eu acho que o contrassenso da melhora do Lutz tem tudo a ver com o que o Léo falou. Esse homem está inflamado, esse homem está com a sua síndrome metabólica ali, e essa relação com o Lutz está mais do que evidente. Então, uma vez que você melhora esse estado dele, ele vai melhorar o Lutz. Então, isso só mostra
que o grau de LUTS não tem a ver necessariamente com o tamanho da próstata. Acho que são coisas diferentes e a gente pode sim ter um aumento do volume prostático com uma melhora de sintomas, que normalmente é o que a gente vê. E em relação ao Active Surveillance, talvez seja a maior zona cinzenta que a gente viva hoje dentro do cenário do tratamento da reposição no homem com câncer de próstata. E eu não sei se a gente vai chegar um dia a ter evidências suficientes para fazer isso tranquilamente. Eu acho que a gente vai sempre viver na discussão entre fazer e não fazer, deixando muito claro o risco e benefício e qual que é a prioridade do paciente, porque talvez nem o próprio Active Surveillance a gente consiga responder um dia se ele é realmente uma terapia que vale ser seguido ou não. Então, quanto mais a reposição nesse cenário. Aproveitando, e a gente está com o horário bastante já corrido, eu quero colocar aqui até condições de próximos Urotalks que podem vir. Eu queria só fazer 3 colocações importantes. Primeiro, que pacientes com câncer de próstata e que foram tratados do câncer de próstata de forma curativamente, aqueles que eram hipogonádicos e tomaram testosterona, existe um estudo clássico, demoraram 1 ano e 3 meses para ter recidiva comparado aos mesmos pacientes que foram operados de câncer de próstata, eram hipogonádicos e não tomaram testosterona de reposição, mostrando aí que talvez esse benefício também se alcance. Existe um trabalho europeu mostrando que pacientes com hiperplasia prostática benigna, com IPSS maior do que 19, e que tomaram testosterona, e a gente sabe que testosterona tem uma melhora, principalmente no trofismo muscular e vascular, esses pacientes melhoraram prensa abdominal, melhoraram o fluxo urinário avaliado por IPSS. Então, eu acho que a gente tem uma série de dados hoje que dão discussão importantes para a prática de todos os nossos colegas. Então, acho que hoje testosterona, uma frase comum que todo mundo diz, que no passado, em 1941, era uma proibição a utilização dela, parece que nos anos atuais, parece que ela vem com grandes benefícios quando usado da maneira que você chamou hoje esse podcast, com evidência e com futuras formas de utilização, que sem dúvida nenhuma, essa geração de urologistas novos estão adquirindo informação o suficiente. E mais uma vez aqui eu reforço a leitura deste artigo publicado sobre os statements das sociedades da SBEM, da SBU e da ABENS, que eu acho que compila maravilhosamente uma forma das pessoas fazer com que seus pacientes sejam muito bem tratados e de forma ética. Realmente a gente pode ficar aqui mais outra hora de discussão e talvez o tema a gente não vai discutir tudo, né? E assim a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Urotalks. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos nossos convidados. Obrigado por dividirem conosco tanta experiência, conhecimento. Vocês trouxeram, além de tudo, hoje um entusiasmo que foi contagiante, viu? Eu acho que talvez por isso a gente tenha até ultrapassado um pouco o tempo, mas a discussão foi muito boa. Eu vou passar a palavra a vocês para as considerações finais e gostaria que talvez aí numa linha cada um falasse uma mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Eu vou começar pelo Léo primeiro, depois o Marcelo e, por último, o Fernando vai fechar. Bom, primeiro é isso, né? É um tema que dá muita discussão, tem muita coisa para se discutir, daria para fazer milhares de episódios diferentes sobre testosterona, mas eu acho que uma mensagem que eu quero passar é de um dado de um artigo que a gente está terminando para publicar, que é sobre a questão da fertilidade. Esse cenário ainda é um cenário muito ruim no Brasil. A gente fez uma pesquisa com sócios da SBU e 6% dos urologistas acham que trata a infertilidade com testosterona, o que é um absurdo.
E é por isso a importância deste podcast e de outros que venham para a gente conseguir levar a educação continuada cada vez mais para todos os cantos, né? A gente entende, inclusive, que é má prática dizer que esse paciente vai recuperar a fertilidade, mesmo que a gente use alguma medicação, com certeza. Isso é mentira, porque tem estudos de tentativa de anticoncepção com testosterona que mostraram que tem paciente que não recuperou depois. Então, acho que cada vez mais a gente tem que discutir esses temas, tem que continuar trazendo esses temas para congresso, para podcast, enfim, para publicações, e por isso que é tão importante a gente estar aqui, não só entre amigos, mas entre especialistas, tentando levar essa mensagem. Então, mais uma vez, Filemon, obrigado pelo convite de participar, essa oportunidade de debater esse tema que eu gosto pra caramba, estudo muito, e esse entusiasmo é porque a gente vê que a gente ainda tem espaço de melhorar a informação para as pessoas. Então, parabéns de novo pela condução do podcast, pela ideia, e obrigado aí por ter me convidado. Marcelo? Bom, primeiro agradecer, Filemon, pela oportunidade. É sempre um prazer voltar aqui. É sempre um prazer discutir esse tema, que eu também sou um entusiasta, e aprender com o Léo, com o Fácio, é sempre um prazer. A gente aprende todo dia. E eu acho que, só destacando um pouco isso que o Léo falou, a gente vive um momento hoje, e principalmente com as gerações mais novas, onde a informação ela chega muito rápido e muito fácil. Então, os estudos que antes a gente demorava para saber, no dia que o Fernando e o Léo publicaram, no mesmo dia o artigo já estava com a gente, espalhando para um monte de lugar, esse do consenso. Então, hoje a informação chega muito rápido. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente vive um momento de difusão de informação muito rápido, a gente vive um momento de superficialização das coisas. Então, as pessoas leem de uma forma muito superficial as coisas, estudam de uma forma muito superficial. E isso é um risco, porque cai naquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente se depara com um estudo que fala que a testosterona é segura, e aí pronto, a superficialização desse tema faz com que pareça que testosterona é ótima para todo mundo. Então vamos dar testosterona para todo mundo, porque assim o homem não envelhece mais e não morre mais. Então eu acho que espaços como esse, eles contemporizam, porque eles não precisam que a pessoa muitas vezes pegue um artigo e leia, porque aqui a gente tem especialistas debatendo vários artigos, mas de uma forma aprofundada. Então, a pessoa pode fazer isso correndo, pode fazer isso dirigindo, pode fazer isso no trânsito. Então, eu acho que espaços como esse permitem que a gente, ainda num tempo de superficialização, a gente aprofunde os temas e consiga fazer uma medicina como ela deve ser feita, né? Então, obrigado mais uma vez. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Filemon, eu vou agradecê-lo inicialmente e agradecer a oportunidade de estar aprendendo com Cabrini e com o Léo. Mais uma coisa, eu quero reforçar o que o Cabrini disse aqui agora. Aos nossos ouvintes, o mais importante é buscar informações em fontes fidedignas. Sociedade de Endocrinologia e Metabolismo, SBU, SLAMS, ABENS, onde as informações são muito bem elucidadas e vão transformar a prática dessas pessoas em práticas justas, corretas. E a melhor coisa para o paciente que prescreve isso é o bem-estar do paciente. E aqui eu queria terminar com uma palavra que é o que a gente leva para o paciente: qualidade de vida. E testosterona está intimamente relacionado com essa devolução que a gente dá ao nosso paciente. Por isso mesmo, buscar informações corretas. O Congresso Paulista de Urologia está aí este ano. É uma grande chance de todo mundo vir a se atualizar. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, as pessoas trarão informações cada vez melhores. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E assim finalizamos mais um episódio do Urotalks, o podcast oficial da SBU São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!